Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de estar aqui para mais uma lição para abençoar a sua vida, a sua família. Você que está estudando essa revista da CPAD, estamos chegando à lição de número 9, uma lição que vai falar sobre um personagem interessante, mas principalmente sobre a família dele. Uma família nada perfeita. Será? Quais foram os problemas da família de Davi? Você quer saber disso aí, né? Então, antes de eu chamar aqui os nossos convidados para essa lição, eu quero pedir para você que nos acompanha, para você curtir de imediato. Você que está assistindo aqui no YouTube, você curte de imediato, deixa o teu comentário. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. Você pode se inscrever, ativar as notificações ali no sininho para você receber as notificações todas as vezes que tiver conteúdo novo ou alguma novidade aqui no nosso canal. Isso é muito importante, porque o nosso conteúdo é um conteúdo de ensino e um conteúdo bíblico. Então, você já sabe que isso é de difícil acesso ou de difícil compartilhamento por parte do YouTube. Daí a gente precisa da tua ajuda, do teu compartilhamento e principalmente para que você seja um agente de propagar a palavra de Deus através do ensino aqui através do CDcast. Eu vou chamar para estar aqui com a gente, ministrando essa lição de número 9 da revista da CPAD, um casal de amigos abençoado, que eu tenho o prazer de dizer que são amigos e que são pessoas comprometidas com a família, com a palavra de Deus. Vou chamar aqui Fabiano e Thaís. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. Muito obrigada. Bom, como o pastor já falou, eu sou o Fabiano Souza, estou aqui com a minha... Sou muito bem acompanhado ali da sua companhia, ainda da minha esposa, Thaís, que vai se apresentar. Eu sou a Thaís Souza, esposa do Fabiano, e eu gostaria de agradecer ao pastor Edvanei, né, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, com muito temor e com muito tremor, que a gente fala da palavra de Deus com muita responsabilidade e com muita alegria também. Amém. Vou estar orando e deixando vocês com o público e o público estando com vocês aí para poder acompanhar essa aula. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, te engrandecemos. Te entregamos sua vida da Thaís, do Fabiano nas tuas mãos. Usa, Senhor, teus filhos para poder abençoar o teu povo, dê direção, que o teu Espírito Santo venha falar através da vida deles. É o que nós oramos, te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Uma boa aula aí para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Então, estamos aqui para uma aula da lição de número 9, né, cujo o título é Uma Família Nada Perfeita. E o texto áureo é: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É interessante que nessa lição, ela vai usar como texto bíblico básico, 2 Samuel, capítulo 3, do verso 2 ao 5, depois capítulo 5, dos versos 13 ao verso 15, e depois capítulo 10, do verso 10 até a parte A, do verso 13. Ele vai falar da vida de um homem muito conhecido, muito cultuado até hoje na cultura de Israel, que é o rei Davi. E aí vai falar que ele, um rei poderoso, né, alguém que se destacou naquilo que se refere às guerras, né, a unificação do reino, porém que como qualquer um outro ser humano, também cometeu falhas e erros, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre esta questão da família, né, da questão da imperfeição da família. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E aí, a título de introdução, eu já quero deixar aqui de antemão registrado que, de fato, a relação familiar é uma relação das mais complexas. Por que eu considero isso? Porque dentro do núcleo familiar e do conjunto da família, composta por filhos, o esposo e a esposa, envolve direitos e deveres. E no casamento há essa complexidade em virtude de o que ser direito de um é dever do outro e vice-versa. Então, quando um deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, alguém está sendo afetado diretamente por isso.
Então, é por isso que há essa questão tão complexa. E a prova disso é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do verso 1 ao 4, que vai justamente fazer isso, esse contraponto. Vai falar que o filho tem que honrar o pai e mãe, que é um mandamento com promessa. E é o mesmo ponto que ele vai dizer que o pai, ele não pode irritar o seu filho. Então, entenda isso, né? Que o filho precisa honrar e o pai também não pode irritar ele, não pode provocar ira nesse filho. O outro também que comprova isso que eu estou falando é Efésios capítulo 5, do verso 22 até o verso 28, que vai falar que a mulher ela precisa ser sujeita ao marido, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E aí, na mesma ideia, ele vai falar que o marido precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, entende que tem essas questões de deveres e direitos, e é isso que dá a complexidade do casamento conjugal. E na Bíblia, a gente não vê nenhuma referência de algum casamento perfeito. Até o primeiro casamento de Adão e Eva, celebrado pelo próprio Deus, apresentou falhas. E depois que ele apresenta a falha, que o pecado entra, o que a gente tem a partir daí, na verdade, são só famílias ideais, famílias abençoadas, mas todas elas têm a sua imperfeição. Não tem como mudar isso, tá? E por que isso? Porque nós que compomos a família somos imperfeitos. E como imperfeitos, nós negligenciamos algumas áreas importantes. E aí essa negligência, quanto maior é a negligência no casamento, que a gente está falando aqui, fica mais aparentes problemas em casa. Então, essa relação, de fato, ela é muito complexa. E interessante também é que a Bíblia ela não esconde os defeitos dos seus principais personagens. Você viu Davi, um homem segundo o coração de Deus, a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente, e mesmo assim a Bíblia apresentou algumas falhas que ele cometeu, alguns defeitos que ele cometeu. Sim, Deus não esconde nada na sua palavra, né? Você vê que Deus mostra os profetas e as suas imperfeições, né? O Davi, como a gente está falando hoje, as suas imperfeições, as suas problemáticas na sua família, né? Como o Fabiano falou, que a gente tem sempre que buscar uma família saudável, não perfeita. E aqui no primeiro capítulo aí, o tópico, né? O rei Davi e sua grande família. Aí no subtópico vai falar Davi ungido por Deus. O que significa isso? Né? Por vezes a gente tem alguma confusão com relação a isso. Mas, na verdade, essa história ela é contada lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 1 ao 13. Vai narrar isso, vai falar da questão da rejeição de Deus a Saul, e aí da ordem que Samuel recebe de ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos a rei. Só que o que de fato acontece, né, é que quando ele vai se dirigir à casa de Jessé, ele não pode fazer isso de forma aberta, porque ele correu o risco do rei Saul vir a tentar alguma coisa contra ele. Então, ele vai fazer isso de forma velada. Lá em 1 Samuel 16, 5, ele vai falar aqui, ele vai fazer um convite a Jessé, pedindo que Jessé preparasse, santificasse ele e os seus filhos. Aqui está o detalhe, ele e os seus filhos, para que eles viessem a sacrificar. Só que o que marca aqui nesse acontecimento é que quando Samuel chega na casa de Jessé e passa os seus filhos, passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, passa os 7 filhos de Jessé, Davi não estava naquele lugar. E aí, você sabe a história, a questão da aparência, tudo, acostumado com aquilo que aconteceu com Saul. E aí, Deus vai dizer que Deus não vê como um homem vê, e ele vai falar, tem mais algum filho? Tem um filho. Aí manda chamar. E é interessante que Samuel vai falar, porquanto nós não nos assentaremos enquanto ele não chegar até aqui. Então, isso aqui já apresenta para a gente algumas questões familiares que o próprio Davi já vivia. Afinal de contas, havia sido feito um convite e ele não estava presente como filho. A palavra aqui mostrou que ele fala, santifica você e seus filhos, para a gente sacrificar. E Davi não estava entre esses. Então, apresenta aí talvez uns sinais de rejeição que o próprio Davi havia passado. E isso você vai ver que vai acompanhar um pouquinho da história dele, principalmente no que se refere à história familiar. Bom, então, além dessas questões, o que significa ser um ungido? No Antigo Testamento,
há muito essa questão, apesar de não ser corriqueiramente explícita, não acontece com muita frequência, você vai ver lá alguns momentos da questão de ungir com óleo. E isso significa o quê? Significa separação, né? Significa dizer que alguém está sendo separado exclusivamente para fazer alguma coisa. Também pode significar uma capacitação para realizar um grande feito. Então, na verdade, toda vez que se fala em unção no Antigo Testamento, está se referindo a isso, a questão de uma separação para a realização de uma tarefa específica, tá bom? Isso vai acontecer com Davi. E essa cerimônia ela não era comum acontecer com qualquer pessoa, geralmente era restrita a sacerdotes, a profeta e a reis, tá? Então não era algo corriqueiro. Sempre que alguém fosse comissionado para representar o Senhor diante da nação, havia esse cerimonial de unção. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 22, vai falar a palavra de Deus que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, aí, o que isso significa dizer? Isso não significa dizer, por exemplo, que Davi passou a ser um homem perfeito. E ele não passou a ser um homem perfeito. O que diz essa expressão, na verdade, é uma predisposição que Davi tem de realizar a vontade de Deus. Então, isso que demonstra essa expressão, que ele vai ter um homem que tem um coração alinhado com a vontade de Deus, com o coração de Deus. Ele vai exercer isso de maneira muito explícita, e se ninguém tem dúvida, no que se refere à questão da liderança dele, do povo de Israel, porque ele tinha uma missão muito ingrata e muito difícil, que era unificar o povo, fazer aquele povo ter essa consciência de unificação, de nação, e ele vai realizar isso com muita maestria, com muita habilidade, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vê isso expresso em toda a vida de Davi, no que se refere aos salmos que ele escreveu, os registros que ele deixou, que toda vez que ele realizava um grande feito, ele antes se aconselhava com o Senhor, antes ele orava, e se ele fizesse alguma coisa que fosse bem sucedido, ele dava glórias a Deus por isso, e quando não era bem sucedido, ele clamava ao Senhor, né, por resposta, por perdão, por confissão. Então, Davi realmente, de fato, era alguém que tinha um coração alinhado. Então, alguém, de fato, que era segundo o coração de Deus. E com certeza, né, a palavra de Deus, né, vem falando, por exemplo, várias vezes enquanto Davi pecava, ele reconhecia. Eu acho que isso também é um diferencial da vida dele, né? É alguém que reconhece os seus erros e se arrepende por isso, e Deus olha para ele de forma diferente, né? Deus nos olha de maneira diferente quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus e reconhece isso. Então, isso também é um grande diferencial na vida de Davi, com certeza. E Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus e um homem de Deus, apesar das falhas, como todos nós temos. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 3, na parte B, vai dizer que quando Samuel unge a Davi, ele, de fato, naquele momento, ele não começa a reinar. Ele, na verdade, inicia uma preparação, uma capacitação para aquilo que viria mais para frente. Mas a palavra vai dizer que, a partir daquele momento em diante, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Então, Davi, de fato, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, ele pecou. Mesmo assim, ele não se tornou alguém perfeito. Mas a prova de que ele era realmente, de fato, um homem de Deus é que quando ele peca, no Salmo 51, no verso 11, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai reconhecer o que pecou e ele vai fazer um clamor ao Senhor. Vai dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença e não se retire de mim o teu Santo Espírito. Então, era alguém que dava valor ao Espírito Santo de Deus, e alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, porque ele foi convencido da justiça, do juízo e do pecado. Ele foi convencido disso, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E no subtópico 3, ainda desse tópico, que vai falar a grande família de Davi, ele teve várias esposas, Davi teve concubinas, mas cabe a gente destacar aqui que na lei mosaica, né, se tolerava esse tipo de relacionamento, o que de fato depois trouxe alguns problemas para ele, né? Foi um dos motivos que trouxeram alguns problemas para ele. Lá em Êxodo, no capítulo 21, no verso 10, vai falar sobre essa questão, porque vai tolerar, porém vai impor limites, né? Não é de qualquer jeito, não é de maneira desorganizada, não. Tem limite.
E aí tem algumas coisas importantes que eu preciso ressaltar aqui com relação a essa questão de ter várias esposas e concubinas. Primeiro, porque havia esses limites. Por que foi estabelecido esses limites? Para que venha a ocorrer uma proteção dos direitos à dignidade, tanto da esposa quanto dos filhos. Para não ocorrer o fato de um homem casar com uma mulher e depois que essa mulher alcança uma certa idade, por exemplo, ele venha trocar essa com uma mulher mais nova e a anterior perca os seus direitos. Então, havia esses limites importantes. E a ideia desses limites era também desencorajar o homem a fazer isso. Afinal de contas, essa não era o plano ideal para Deus. O plano ideal de Deus era um homem e uma mulher, né? Não era essa a ideia que Deus tinha para o casamento, mas ele tolerou isso durante um tempo. E o outro fato também que se fazia, essa questão de muitos casamentos, era por causa de alianças políticas. Sempre que um rei precisava fazer uma aliança com um outro reinado, havia também como protocolo, digamos assim, a realização desses tipos de casamento. Bom, outro fato também interessante é que naquele tempo, por causa das guerras, da grande mortalidade, né, de homens que morriam, e também por aquele tempo uma mulher viúva ou sozinha, ela não tinha nenhum apreço pela sociedade, e precisava se casar, e se tinha muito mais mulheres do que homens, também se tolerou também por esse tempo. E também tinha o casamento tradicional, né, por amor, como a gente está acostumado a fazer, também acontecia naquele tempo. Por que Deus tolerou essa poligamia? Por que ele tolerou isso? Na verdade, como está lá em Gênesis 2, 24, de fato é uma tolerância, porque ele vai dizer, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, no singular, a sua mulher. E serão ambos, um homem, uma mulher, como uma só carne. Então, de fato, a ideia inicial era isso, era homem, mulher, um homem e uma mulher e os seus filhos. Tá bom? Então, um fato também interessante é para proteger a própria mulher, por incrível que pareça, porque uma mulher viúva ou uma mulher solitária, ela tendia ao desamparo e também à depravação. A gente tem aí históricos que contam que as mulheres que eram viúvas, algumas delas para se sustentar, apelavam para a prostituição. E de maneira a protegê-la, Deus durante esse tempo tolerou. Mas hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao 9, o próprio Jesus Cristo vai ratificar a ideia e o plano inicial e original do casamento, que é um homem e uma mulher e a sua família. O próprio Jesus ele vai afirmar isso, o caráter monogâmico do casamento original. Poligamia é pecado e concubinato também é pecado, segundo a palavra de Deus. No tópico 2, filhos e parentes na casa de Davi. A gente imagina, né? Davi com esposas e concubinas. Na Bíblia tem relatado 18 nomes de filhos, mas Davi teve mais de 20 filhos. E teve diversas questões em virtude disso, né? E aí, aqui a gente vai contar uma história. Eu meio que vou falar um pouquinho desse tópico e do tópico seguinte de uma forma única, mas vou contar um pouquinho da história aqui, como é que aconteceu com Davi. Primeiro, Davi, naquela situação da guerra lá, na batalha com Golias, ele vai se casar com Mical, que é a filha de Saul. Só que lembra que eu falei para você que uma das... Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas das permissões que tinha para se realizar no segundo casamento era a questão da esterilidade, porque eles precisavam que houvesse um crescimento populacional. Acho que eu não cheguei a comentar sobre isso. É o que acontece com Davi no casamento com Mical, com a filha de Saul, que ela é estéril. E aí ele vai se casar com uma mulher chamada Inoã. E essa mulher vai dar um filho a ele. Está lá em 1 Crônicas 3:1, chamado Aminon, que é o primogênito, é o filho mais velho de Davi. Então, seria o herdeiro ao trono. Basicamente, é isso. E aí, depois disso, ele vai fazer uma aliança política e vai se casar com uma mulher chamada Maaca. E aí, essa mulher é filha de um rei Talmai, né? E eles vão ter 3 filhos e uma filha. E a Bíblia vai relatar o nome do filho, que é Absalão, lá em 1 Crônicas 3:2. E também o único nome dos filhos
mulher que vai ser citada é de Tamar, a única mulher que tem o seu nome citado. E Tamar, uma mulher bonita, virgem, e atraiu a cobiça do seu meio-irmão, né, Aminon. E Aminon, ele vai se aconselhar com seu primo, chamado Jonadab, e que vai dar o seguinte conselho para ele, está lá em 2 Samuel, capítulo 13, no verso 5. Ele vai sugerir a Aminon a simular uma doença e vai pedir ao seu pai autorização para que a sua irmã fosse até ele fazer uma comida. E isso vai acontecer, e, na verdade, era um enlace, era um engodo. E aí ele vai violentar a sua meia-irmã, ele vai tirar dela a dignidade, ele vai tirar dela o direito de constituir uma família, tá? Que naquele tempo era crucial, a questão do voto virginal. E aí, a partir daí, ainda teve Davi, Abigail, que é a esposa de Nabal, e aí ele teve um segundo filho chamado Quileabe. Depois, Absalão, que era o terceiro filho de Davi, vai matar Aminon, né? Ele vai ficar um tempo... Tá, quer falar um pouquinho sobre isso? Não, pode. Ele vai ficar um tempo maquinando isso. A gente vai ver essa história A palavra de Deus diz que ele fica 2 anos. Né? É interessante falar, porque Davi olha para Batseba, né? Isso começa na mente. Depois Aminon começa também na mente, maquinando aquilo contra a sua meia-irmã Tamar. E depois Absalão também maquina conforme a palavra de Deus diz, durante o período de 2 anos. Ele vai trabalhando na sua mente, maquinando o que ele ia fazer com seu irmão por ter abusado de Tamar. Então, você vê como a nossa mente ela é poderosa e tudo começa por aqui. E eu me lembro uma vez que eu escutei algo muito interessante, que diz que a gente não tem como impedir de um pássaro voar na nossa mente, mas a gente consegue impedir dele fazer ninho. Então, a gente não tem um controle sobre o que vem, mas a gente tem um controle, tem como determinar o que vai alimentar a nossa mente. E ele alimentou com coisas ruins, né? Você vê que quantas coisas se sucederam por conta dessa atitude de Aminon. E depois, não satisfeito, Absalão, além de matar o seu meio-irmão para defender a sua irmã, né? Ele vai seguir conselho com Aitofel, que era um conselheiro respeitado de Davi, e ele vai acabar coabitando com as concubinas de Davi. Então, são 2 conselhos trágicos, né? Muito ruins, que fizeram uma diferença para o mal muito grande. E aí tem muita gente que fala no ditado popular, né? Que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas o problema não é esse. Provérbios 11:14 vai dizer, se não há sábia direção, ou seja, se não há bons conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Então, o problema não são os conselhos. O problema são os maus conselhos, né? Os maus conselhos que é o problema. E aí fica uma pergunta sempre, né? Com quem será que estamos nos aconselhando? A quem que nós estamos emprestando o nosso ouvido? Faz toda a diferença, principalmente no relacionamento familiar. E a Bíblia diz no Salmo 1, né? No verso 1 do Salmo 1, vai falar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, antes de você procurar se aconselhar com alguém, vai se aconselhar com Deus. Vai falar com Deus em oração, vai fazer o que está lá em Mateus 6:6, né? Entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus em secreto, para que Ele te dê uma direção, um discernimento, para que talvez você venha buscar ajuda, um conselho de pessoas que de fato possam te dar bons conselhos, tá bom? E nós temos o conselho do Senhor em oração e da sua palavra. Então, antes da gente ouvir alguns conselhos, a gente tem a palavra do Senhor, que tem o perfeito direcionamento para a nossa família, para o nosso casamento, para as nossas vidas e em todas as áreas das nossas vidas. A palavra de Deus ela não se limita a um único conselho. Ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então, não tem ninguém que possa nos aconselhar melhor do que a palavra de Deus. E aí, assim como o mau conselho causa prejuízos grandes, né? O bom conselho também traz muito benefícios. Aí, na continuação do Salmo, vai dizer: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, esses são os efeitos dos bons conselhos. A gente não pode
esquecer disso. Então, tome cuidado com quem você tem se aconselhado, tá bom? E aí, na continuidade, ainda teve mais coisas, né? Adonias, filho de Davi, com Ragite, se declarou rei antes da morte de Davi, mais uma traição de um de seus filhos, né? E Salomão, por sua vez, vai mandar matar Adonias. Então, ainda tem um outro homicídio nessa família. Então, é a situação muito complicada, muito grave, por causa da consequência do pecado de Davi, tá? Antes, ainda Davi havia perdido o filho do adultério, né? Batseba, tinha morrido antes do nascimento de Salomão, tá bom? Então, há consequências muito graves para todo erro. E no capítulo 3, ou no tópico 3, o problema moral da família de Davi, aí a gente, vamos lá, vamos elencar aqui qual foi os problemas que Davi enfrentou. Na verdade, qual foi o pecado de Davi, aquilo que ele errou, onde foi que ele errou. Primeiro, ele cobiçou a mulher próxima, não satisfeito, ele adulterou com ela, depois ele mentiu, depois ele assassinou, ele tramou o assassinato da esposa, e depois ele roubou a esposa de Urias. E aí a gente leu lá no texto bíblico, não, minto, a gente leu no texto áureo, falando da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no verso 7, que vai falar da lei da semeadura. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí, na primeira subtópico aí do item 3, né, vai falar sobre as consequências de sua falta de domínio próprio. Davi, apesar dele ter se arrependido, depois que Natan veio exortar ele, e ele reconheceu, ele confessa o pecado, diz que pecou, né? E o próprio Natan vai dizer, olha, Deus perdoou o seu pecado, mas você não, Deus perdoou o seu pecado, você não vai morrer, mas o seu filho vai. Apesar dele ter confessado, as consequências elas não foram eliminadas. Tá? E você vê algo interessante, é que Davi pecou, e as consequências veio para além dele, veio para sua casa, né? Pelo ato de Davi, o seu filho morreu, né? Então, é algo que a gente precisa pensar na nossa vida. Aquilo que eu faço vai atingir o meu esposo, vai atingir a minha família. Aquilo que meu esposo faz vai atingir a minha família. Então, você vê que na dinâmica familiar não vai envolver só um. Quando você faz algo, não vai envolver só a sua vida, vai envolver todos aqueles que estão junto com você. Então, a gente tem que refletir muito mesmo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente permite que se instale na nossa cabeça, porque tudo que a gente fizer vai reverberar na vida da nossa família. Então, é muito sério e algo muito que a gente precisa dar muito, muito valor. E aqui também tem um detalhe, né? Porque Davi, ele pecou contra a sua família quando ele abriu mão de realizar aquilo que ele foi chamado para fazer. A Bíblia diz que era tempo dele estar na guerra e ele estava passeando na sacada do palácio e viu que não deveria ver e acabou fazendo o que não era para ter feito. Então, quando ele deixou de realizar aquilo que ele foi chamado para fazer, a família dele pereceu, a família dele sofreu com esse dano também. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra. A palavra de Deus vai falar em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, eu gosto desse texto, que vai falar que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, pior do que o incrédulo. Então, não tem como separar essas duas coisas, e a questão dele não ter atendido ao chamado dele, pelo aquilo que ele foi realmente comissionado para fazer, ele realmente pecou contra Deus e contra a família dele. Mas, de fato, Davi, ele se arrependeu. O Salmo 51 vai falar isso. Ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da sua presença, nem me tire do teu santo espírito. Devolva-me a alegria, a tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, de fato, ele se arrependeu prontamente daquilo que ele fez, ele reconheceu o erro, ele pediu perdão, mas mesmo assim, as consequências elas não foram anuladas, ele teve que viver as consequências. A gente precisa aprender isso, né? Que a questão de pedir perdão do pecado, ele gera consequências para a nossa vida. Então, não faça nada que você não esteja, e eu também não esteja pronto para viver as consequências. Então, a gente tem que pensar muito sobre
Isso. Aí você pode estar se perguntando, por que eu preciso me arrepender então, já que minhas consequências não serão anuladas? Porque está lá em Provérbios, no capítulo 28, no verso 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu na vida de Davi. Em 1 João também, capítulo 1, verso 9, vai falar: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se verdadeiramente nós nos arrependermos, verdadeiramente pedimos perdão, de fato, Deus, ele é fiel para nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça. Então, confessar é importante porque ele nos livra do peso da consciência. Das acusações do inimigo, né? Isso. Mas, de fato, não anula as consequências, tá? E quais foram as consequências do pecado de Davi? Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 10 ao 13, vai falar de algumas consequências. Ele vai dizer que, Natan vai dizer para ele, vai dizer, a espada não vai se afastar da sua família, por causa dele ter tomado a esposa de Urias. Aí você vai ver, Absalão vai matar Aminon, Salomão vai mandar matar Adonias, então você vai ver todas essas questões acontecendo. Ele vai dizer que a sua própria família traria desgraça para ele, então Absalão e Adonias vão se rebelar contra Davi. Então todas essas consequências aqui, lembra que ele fez em oculto e Natan vai falar para ele que Deus vai revelar aquilo, vai trazer aquilo à luz. Então, tomarei as suas esposas diante dos seus próprios olhos e a darei a outra em plena luz do dia. Isso todo mundo vai ver. O que você fez foi em oculto, mas o que eu vou proporcionar como consequência do seu pecado vai ser algo que vai revelar o que você fez para outras pessoas. E, de fato, acontece. Absalão se deita com as concubinas de seu pai. Então, o pecado de Davi, ele é revelado a toda a nação por causa disso. E aí tem aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 22, que vai falar: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então, vai vir à luz. Então, aproveite agora, pare agora, se arrependa agora, enquanto há tempo. Se arrependa, pare de fazer se algo não está saindo da maneira que você sabe que deveria estar saindo. Essa é uma oportunidade de dar um basta nisso e de viver uma vida nova, de viver uma nova trajetória, tá bom? Então, isso que acontece é as consequências. O primeiro filho de Davi com Betseba vai morrer, né? Deus vai ferir essa criança, apesar do jejum, das orações de Davi. Deus não vai atender essas orações e esse menino, de fato, ele vai morrer. Muita gente questiona, aí eu vou puxar aqui a sardinha para dona Thaís, porque muita gente questiona a questão de, olha, foi Davi que morreu, foi Davi que pecou com Betseba, por que o filho vai morrer? E aí vocês vão ver na lição seguinte, que vai ser ministrada pela Thaís, que não há nada pior para um pai velar o seu filho, que de fato é algo muito difícil um pai ter que enterrar o seu filho. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma família que vive uma doença crônica e o pai que já estava muito debilitado, até com falta de ar, mas ele falou, não, eu quero só que eu consiga recurso para salvar o meu filho. Então ele estava dando, de certa forma, a vida dele pela vida do filho. Então, de fato, não há nada tão prejudicial para um pai enterrar o seu filho, porque eu não vou entrar na aula, né? Mas foge à ordem natural das coisas. Quer falar uma coisa sobre isso? Não. Não? Quer deixar para semana? Deixa para a próxima. Tá bom. Vamos lá. No subtópico 2, incesto e morte na família. A gente sabe que lá em Levítico, capítulo 18, no verso 6, há essa proibição quanto ao incesto. Mas aqui, de fato, na minha opinião, ocorre um estupro, né? E a lei do estupro com alguém da família. Tudo bem. Mas houve uma imposição sexual por meio da violência. Foi isso que aconteceu. É isso que o texto descreve. No caso do incesto, há o consentimento de ambas as partes, né? No caso aqui, não teve o consentimento da parte de Tamar. Ela até em algum momento tenta negociar ali para evitar o pior, mas não era da vontade dela.
E aí Aminon ele vai planejar tudo isso, né? Vai arquitetar isso, vai ser mal orientado com relação a isso. Ele vai dar ouvido a quem não deveria ouvir, e ele vai tomar posturas que não deveria ocorrer, e vai acontecer essa tragédia. Se ele tivesse se aconselhado com alguém de Deus, né? Ele, de fato, ele não, com certeza, ele não realizaria tal situação. Aí eu digo algo. Se ele não tivesse alimentado na sua mente, se ele não tivesse pensado aquilo e tivesse alimentado tal fato, ele não teria executado. E, para além disso, ainda foi se aconselhar com alguém que não lhe deu um bom conselho. Então, são duas situações, né? A gente tem o mau conselho, mas tem a parte dele também de ter alimentado um pensamento tão ruim contra a sua meia-irmã. E aí também tem outra questão, né? Que quando Aminon estava simulando a doença, Davi foi visitá-lo e concordou, mas depois ele de fato não aparece nas Sagradas Escrituras prestando devido apoio a Tamar. Então isso também foi uma questão complicada, até porque se ele tivesse corrigido, ele poderia ter evitado o homicídio futuro, talvez. Né? Então essa omissão dele na hora de agir, a gente tem uma questão muito grave, principalmente aqui na sociedade, porque muitas das coisas que a gente vê é a falta da ação paterna do homem dentro de casa. E aqui eu não falo de forma pejorativa, de questão punitiva, nada disso, mas uma questão de presença, né? De estar junto. Isso é amor, né? É amor. Quando você ama, você corrige, você ensina, você instrui. Então, isso é amor, né? O cuidado. E os filhos, né? Até o cônjuge também precisa sim sentir cuidado. Quando você orienta, quando você fala algo desse tipo, você está se preocupando. Isso é importante para o relacionamento, para a vida dos filhos, para a família no modo geral. Que eu acredito que nesse tempo agora há uma preocupação muito grande dos pais serem amigos dos filhos e precisam ser, de fato. Mas a correção, ela não mata. A correção, ela é importante. Em Hebreus, capítulo 12, no verso 5 ao 11, em síntese, vai falar que o Senhor corrige a quem o ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se não vai morrer, é uma correção, vai dar uma direção lá no final, lá na frente, vai até agradecer, ficar grato por isso, por essa correção. Então, não vai fazer mal para ninguém uma correção, um corretivo, né? Se Davi tivesse tratado isso com seriedade, talvez não teria acontecido o que veio a acontecer. No subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo, eu destaquei aqui 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E principalmente na área familiar, é uma área que o diabo odeia a família, porque é um projeto de Deus, é algo especial de Deus, e tudo aquilo que Deus mais ama, o diabo mais odeia. E aí, o tempo todo, o diabo está tentando desfazer famílias, destruir lares, trazer a disfuncionalidade na casa. Então, o tempo todo, isso tem acontecido. E eu lembro aqui de uma campanha publicitária, né? Dessa questão de proximidade, de uma campanha publicitária que as pessoas perguntam aos pais: se você pudesse almoçar hoje com alguém importante, com alguém que você queira muito. Aí eles citaram muitos artistas que já morreram e tal. Aí perguntaram para os filhos desses mesmos pais e eles falaram: eu queria muito almoçar com meu pai e com a minha mãe. Então, tá faltando a mesa, tá faltando esse contato maior, questão de trabalho, tanto a mulher quanto o homem no mercado de trabalho, essa ausência, essa delegação, né? Estão delegando a educação para a escola, para cuidadores, e os pais estão ficando muito ausentes. Isso tem causado muitos problemas na casa. Tem pesquisas que falam que quando famílias sentam à mesa, diminui o tempo, diminui o consumo de álcool, de drogas, de álcool, até a inicialização na vida sexual, como se tem essa questão do olho a olho, né? Parece que a ideia é que o jovem ele fica meio com medo de realizar algo errado, porque naquele dia ele vai estar de frente com o pai, com a mãe, sentado à mesa para conversar. Então, essa questão é muito importante. Isso aí é cientificamente comprovado, tem estudos que falam sobre isso, sobre essa questão. A outra questão aqui, além dessa proximidade, é uma coisa que eu aprendi, né, dos 3 maiores coisas e melhores coisas que os pais podem deixar para os filhos, que são os exemplo
e exemplo, né? Se tem uma coisa importante, mais do que herança, mais do que carro, mais do que casa, mais do que qualquer outra coisa, dinheiro, poupança, não sei, é exemplo, exemplo, exemplo. Assim diz nosso pastor, né? Nosso pastor fala isso, da questão do exemplo. E a palavra de Deus nos encoraja, né? Nos incentiva, em Provérbios 22:6, a instruir o menino no caminho que se deve andar, e de tal maneira que quando ele se envelhecer, não venha a se desviar dele. Então, é ensinar no caminho. E aí, como conclusão aqui, eu já avanço, né, para concluir, dizer que, de fato, a vida familiar é uma vida muito complexa, que todas as decisões que se toma precisam ser tomadas em conjunto, afinal, o acordo é algo fundamental. Outra coisa fundamental é a presença de Deus. Afinal de contas, quanto mais perto os cônjuges estiverem de Deus, mais perto eles estarão um do outro. Então, você aí que está aí com a sua família, abrace a sua família, aproveite com a sua família, honre a Deus pela sua família, porque eu tenho certeza que Deus deu essa família para que você venha a cuidar. E no final, Ele vai querer saber o que você fez com a família que Ele deu, um projeto tão especial, tá? Que Ele preparou para você. Família é uma bênção, sim. Então, sejam felizes, encontrem em Deus o equilíbrio para a relação familiar e conjugal, porque só em Deus a gente tem a plenitude do casamento. Quer falar uma coisa? Não. Então, no mais, eu quero agradecer ao pastor Edvanei, todos do projeto Crente Docente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Curta, compartilha, faça o que precisa ser feito, que eu tenho certeza que você vai ser um instrumento de bênção para muita gente aí, tá bom? No mais, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fica na paz.